Então, sétimos anos, dando continuidade aqui à questão dos verbos no modo subjuntivo, eu vou apresentar aqui para vocês o verbo falar, tá? Eu tô trazendo ele aqui na forma do presente e do subjuntivo, tá? Conforme eu falei anteriormente, os verbos no modo subjuntivo, eles só se apresentam em 3 tempos. Então, eu peguei aqui o verbo falar, que é um verbo bem comum, tá, pra gente? E aí, eu coloquei a conjugação. Então, vejam comigo. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles falem, tá? Então, aqui na sequência, tem o modelo do pretérito imperfeito do subjuntivo, também do verbo falar. Se eu falasse, se tu falasse, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem, tá? E aqui tem também um modelinho do verbo falar no futuro do subjuntivo. Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem. Pessoal, presta bem atenção a essas 3 palavrinhas mágicas, tá? Vou chamar de palavrinhas mágicas. O que, o se e o quando, tá? Na língua portuguesa, essas 3 palavras, elas estão inseridas lá dentro da classe gramatical das conjunções. Então, para conjugar o verbo no modo subjuntivo no presente, eu aciono essa conjunção aqui, tá? O que? Ó, que eu fale. Se for o pretérito imperfeito do subjuntivo, nós vamos fazer uso da conjunção se, que é uma conjunção condicional. E se for o futuro do subjuntivo, aí presta bem atenção ao que eu vou falar, tanto você pode usar quando, como você pode usar se. E aí, como é que eu faço para fazer essa diferença de quando ou se? Vejamos. Se é pretérito imperfeito, veja como fica a forma verbal. Falasse, se eu falasse, algo que poderia ter acontecido antes, no passado. Futuro do subjuntivo, quando eu falar ou se eu falar, tá? Você usa quando ou se. Quando eu falar, ou então você diz se eu falar, tá? O verbo falar, no caso, ó, ele é um verbo de primeira conjugação, porque termina em AR, tá? Mas se vocês quiserem pegar qualquer outro verbo para fazer a conjugação, é só seguir esse padrão aqui de modelo que dá certo. Ok, pessoal? Tchau, tchau.